Amados de Deus, paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus. Glórias e glórias e glórias ao nosso Senhor Jesus maravilhoso. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, uma vez que alguém confessa o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, esta pessoa passa pelas águas e busca se manter pura todos os dias, amém? Evitando se contaminar com as coisas que a leva a sair da presença de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Houve uma passagem no Antigo Testamento onde homens que estavam à frente do ministério usaram de sua autoridade para queimar fogo estranho. E Deus, o nosso Senhor, os puniu. Glórias ao Senhor Jesus. Esta passagem, amados de Deus, está em Levítico capítulo 10, versículo 1 em diante, amém? Quando você quiser meditar nesta passagem, abre a sua Bíblia em Levítico capítulo 10, versículo 1 em diante, você vai ver a punição que Deus trouxe sobre estes homens que estavam à frente do ministério. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E nos dias de hoje não é diferente. Existem muitos ministérios que estão passando pela prova, ou seja, passando pelo fogo do Senhor. Aquele que permanecer de pé receberá o seu galardão. Amém? Todas as pessoas que entregaram a vida nas mãos do Senhor Jesus se santificam todos os dias, pois sabem em seus corações que são santuários de Deus. E no santuário de Deus não se acende fogo estranho. Glórias ao Senhor Jesus. Mas há uma constante busca pelo Espírito Santo para permanecerem na luz. E são estes que andarão em espírito e em verdade. Glória a Deus. Para com o nosso Senhor, o nosso Deus maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele fala da responsabilidade dos que ensinam a palavra de Deus. Amém? Nós vamos refletir nesta mensagem e guardar firme em nosso coração aquilo que é agradável a Deus. Amém? Nós vamos refletir em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, onde o título da mensagem vai dizer: a responsabilidade dos que ensinam. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então lembre-se, se você quiser refletir nesta mensagem que eu disse aos irmãos, onde alguém que estava na frente do ministério no Antigo Testamento, amém, acenderam fogo estranho diante de Deus e eles foram punidos. Glória a Deus. Está lá em Levítico capítulo 10, versículo 1 e versículo 2 em diante. A palavra vai estar dizendo que essas pessoas elas foram punidas por Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então vamos meditar na mensagem que Paulo deixou para nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz assim: a responsabilidade dos que ensinam. Versículo 10:
segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então aqui nós podemos ver porque Deus puniu os filhos de Arão ali no Antigo Testamento, por eles não andar em obediência à palavra de Deus. Eles foram punidos. Glórias ao Senhor Jesus. E no versículo 12, aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, vai dizer assim: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Amém. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Senhor Jesus, maravilhoso. Então, amados de Deus, é como eu disse no início. Uma vez que alguém confessa o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, esta pessoa passa pelas águas e busca se manter pura todos os dias, evitando se contaminar com as coisas que a leva a sair da presença de Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Isto vale, amados irmãos, para todas as pessoas, seja quem está no banco, seja quem está como obreiro, seja quem está como pregador ou missionário, ou bispo, presbítero ou apóstolo, seja quem for que passar pelas águas por amor a Cristo Jesus, ele está buscando todos os dias se purificar na presença de Deus. Amém? Busca cessantemente, porque ele sabe que ele é templo do Espírito Santo. Ele sabe, se ele se corromper e andar em caminhos tortuosos, ele vai ser destruído com o tempo. Amém? Ele vai ser destruído se não se arrepender. Glória a Deus. Eu quero ler esta passagem para os irmãos, que está lá em Levíticos. Amém? Que está em Levíticos, capítulo 10, para os irmãos refletir. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. É uma passagem que é muito importante nós refletirmos nos dias de hoje, porque se alguém já conhece o caminho da verdade e anda
em caminhos de trevas será punido. Então, o nosso Deus maravilhoso, Ele está nos ensinando todos os dias no templo, quando reunimos com os irmãos. Ele nos ensina através da palavra. Amém? No versículo 10 de Levítico, vai dizer assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então Paulo vai dizer no versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Amém? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. No caso ali, os filhos de Arão, eles foram punidos, porque levaram aquilo que não foi ordenado diante do Senhor. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Vamos agradecer a Deus por esta mensagem maravilhosa. Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja o Deus, o teu santo nome. Pai, nós te amamos e nós te adoramos e agradecemos ao Senhor, Pai, por esta mensagem maravilhosa. Pai, nos purifica, nos enche, ó Deus, com a tua graça maravilhosa. Nos enche, ó Pai, com o teu Espírito Santo, ó Deus, e que nós possamos ser purificados em o nome do Senhor Jesus. Pai, nos ensina todos os dias que meditarmos na palavra do Senhor. Revela, Senhor, ao nosso coração o que devemos fazer nesse dia. Nos dê, Senhor, as armas necessárias para vencer as tentações, ó Pai, e glorificar e exaltar o teu santo nome, Pai, pela manhã, pela tarde, pela noite, em o nome do Senhor Jesus. E abençoa, Senhor, nossos irmãos, abençoa os pregadores, os que estão, papai querido, pregando nas ruas, nos templos, ó Deus. Abençoa a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Que quando eles ser provado pelo fogo do Senhor, Pai, que eles venham ser cobertos pelas poderosas mãos do Senhor, e que eles venham ser purificados, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Que eles venham entregar, papai querido, aquilo que o Senhor tem colocado no coração deles, todas as vezes que eles têm buscado a presença do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Pai, esta é a nossa oração nesse dia de hoje, e fale, papai querido, grandemente ao coração dessas pessoas que hão de ouvir esta mensagem. Purifica-as, Pai, purifica elas, ó Deus, para que elas possam, papai querido, apresentar ao Senhor, Pai, apresentar ao Senhor, papai querido, como um santuário de Deus, puro, cheio da tua presença, te glorificando e te exaltando, em o nome do Senhor Jesus. Veja o que você está apresentando no altar de Deus, amém? Reveja o que você está apresentando no altar de Deus, para que você não venha
ser pego apresentando um fogo estranho, porque Deus não vai aceitar fogo estranho no altar dele. Amém? Deus não vai aceitar. Quando o fogo do Espírito Santo vier recolher todas as adorações, tudo aquilo que é sacrificado para Deus pelo povo, amém? Se tiver algo estranho, Deus ele vai punir, amém? Deus vai trazer a punição para aquela pessoa que está andando erradamente diante dele. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus.